Então, o título da palestra de hoje é Ação do Pensamento. Então, é pelo pensamento, ou pela ação do pensamento, que o espírito se manifesta. Ele está relacionado com a liberdade, o nosso pensamento. Conforme no Livro dos Espíritos, na questão 833, os espíritos nos dizem que é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves, ou seja, não há nada que impeça ou que iniba o nosso pensamento, né? E nós estamos falando o pensamento enquanto espírito, porque nós sabemos muito bem que quando estamos encarnados, por questões de funcionamento do organismo, o pensamento pode não se manifestar com perfeição, né? Mas o pensamento enquanto espírito, não há nada que o impeça. Nas doutrinas materialistas, o pensamento ele é uma propriedade da matéria ou do cérebro. É o cérebro que pensa. Mas, então, eles criaram o conceito mente. A mente pensa. É um nome diferente que eles deram para nos chamar de alma, né? E para o espiritismo, não. A alma é que pensa, né? É o espírito que pensa, porque o corpo ele é material, então o corpo não pode pensar. E são diversas as obras do espiritismo que abordam, que tratam sobre esse tema, sobre a questão do pensamento, ou diretamente ou indiretamente. Mas só que nessa apresentação, por questões de limitação, foram abordadas algumas, por exemplo, da codificação, o Livro dos Espíritos, a Gênese, obras póstumas, Revista Espírita, e também obras auxiliares, como O Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, e o livro Universo e Vida, ditado pelo Espírito Áureo. Na Revista Espírita de dezembro de 1868, num discurso de Allan Kardec, tem um registro do que seria de uma definição do pensamento. Kardec diz que o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Então, seja um atributo do espírito. O espírito áureo, no livro Universo e Vida, ele diz que o pensamento é uma radiação da mente espiritual, dotada de ponderabilidade e de propriedades quimio-eletromagnéticas, constituída por partículas subdivisíveis ou corpúsculos de natureza fluídica, configurando-se como uma matéria mental, viva e plástica. Então, ou seja, o pensamento é considerado por ele como algo ponderável, ou seja, uma vez que, como nós vamos ver, o pensamento ele aciona o fluido cósmico universal, dessa forma ele tem ponderabilidade. E a ministra veneranda, no Nosso Lar, André Luiz conta que ela disse que o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Ou seja, os espíritos se relacionam através do pensamento. A forma de comunicação entre os espíritos é o pensamento, né? Não existe a palavra articulada. Tanto que os espíritos dizem que pensamento é tudo. As palavras pouco valem. Então, no livro A Gênese, no capítulo 14, falando sobre os fluidos, Kardec fala do fluido espiritual como o veículo do pensamento. Então, ele diz lá no item 13 desse capítulo que os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento de onde eles tiram materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais,
o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Então, ou seja, da mesma forma que o ar transmite o som, o fluido cósmico universal, ou o fluido espiritual, ele carrega o pensamento. E continua dizendo que, sendo fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos, como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento, que se cruzam e sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Então, nesse caso, da mesma forma que quando nós estamos em algum sítio e há uma série de pessoas falando, por exemplo, nós conseguimos identificar pela audição quem é cada um que está falando, ou seja, os discursos não são misturados, não se confundem, nós conseguimos perceber de onde vem, conseguimos perceber quem fala, o pensamento, ele viajando pelo fluido universal, também acontece isso, eles não se misturam. Um outro exemplo que eu gosto de citar é o caso quando nós vamos assistir um concerto de uma orquestra e nós conseguimos, se nós temos o ouvido educado, nós conseguimos distinguir um instrumento do outro. Às vezes, até se um determinado músico desafina, nós conseguimos, se nós conhecemos música o suficiente, nós conseguimos perceber que ele desafinou. Então, o pensamento, viajando através do fluido cósmico universal, acontece da mesma forma. Quando nós pensamos, então, nós emitimos ondas. Então, o nosso espírito, ele, pela vontade, como nós vamos ver, ele manipula o fluido cósmico universal, produzindo ondas, da mesma forma que no ar o som também é produzido por intermédio de ondas. Então, continuando, a mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Então, o que Kardec quer dizer com isso? Que ele impregna no perispírito e, como num espelho, no sentido de que a imagem que nós estamos pensando se manifesta no perispírito. E a questão de se fotografar não é a fotografia como nós conhecemos tradicional, em que a imagem é impressa num meio, num papel ou num outro meio qualquer. Não, deixa-se fotografar no sentido de que se deixa visualizar. Ou seja, então, uns espíritos podem ver nos outros essa impregnação no seu perispírito da imagem que que o espírito está pensando. Então, tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar um outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento, então, cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como se fosse num quadro, tal que fosse ocorrer no espírito. E desse modo é que os secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato que lhe seria consequência, mas não pode determinar um instante em que o mesmo vai ocorrer, nem assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê efetivamente. Por quê? Circunstâncias
que possam vir depois poderão modificar os planos daquele que está pensando, os planos assentados, e mudar de disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que se vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios, bons ou maus. Então, ou seja, quando eu tenho uma ideia e penso nela, toda a imagem se produz no meu perispírito de forma que um outro espírito possa perceber. E isso não quer dizer que o fato que está ali sendo vislumbrado acontecerá realmente. Ele só vê uma imagem, como Allan Kardec comparou com uma fotografia. Porque se a pessoa que está pensando naquilo, ela mudar de ideias por qualquer razão, qualquer circunstância faça com que as coisas mudem, aquele fato não acontecerá efetivamente. Ou seja, isso não é uma previsão, uma visão do futuro, de jeito algum, né? Então, ou seja, eu não posso adivinhar, não posso imaginar, não posso perceber nenhuma coisa que decorra além daquela imagem. A única coisa que eu posso afirmar é aquela imagem formada como consequência do pensamento. Então, dali, a única coisa que eu posso concluir é que o pensamento aconteceu e o pensamento foi com relação àquilo que foi visto. E tanto que na pergunta 457 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos. E os espíritos respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejariais ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamento lhes podes dissimular. Ou seja, então, no mundo espiritual, essas coisas não são escondidas. Nós aqui na Terra não conseguimos esconder nada, fazer nada escondido, sem que algum espírito possa ver, né? Naturalmente que não é todo o espírito que vê, porque como podemos tirar das questões seguintes do Livro dos Espíritos, os espíritos nos instruem que se o espírito ele não está interessado com aquela situação, ele não vai dar importância, não vai perceber, não vai notar o que está ocorrendo, né? Imagina como nós estivermos numa sala com a televisão ligada, se é uma coisa que está passando que não nos interessa, nós não prestamos, ela está ali, a televisão está falando, mas não estamos percebendo, não estamos dando atenção. E horas, momentos depois, alguém pergunta sobre o que se passou, eu nem percebi que passou aquilo. Então, ou seja, só os espíritos que se afinam com aquela linha de pensamento que nós estamos tendo é que vão reparar, é que vão se ligar. E ainda tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Sendo estes fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar que respiramos. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou os que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo do que os que recebem a influência dos bons espíritos são puros, tão puros quanto comporta o grau de perfeição deles. Então, um detalhe que é bom ressaltarmos, quando Allan Kardec fala de espírito mau, nós não devemos pensar apenas naquele espírito que quer prejudicar os outros, que quer fazer alguma coisa de ruim. Nós podemos tirar daí também espíritos sofredores, espíritos desorientados, que têm pensamentos na mesma sintonia, pensamentos que são deletérios da mesma forma e prejudicam, interferem nos outros. Então, para ilustrar, no livro Despedindo-se da Terra, pelo espírito Lúcius, psicografado por André Luiz Ruiz,
conta o caso de uma jovem que desejava um rapaz que era noivo. E então essa moça foi a uma madame fazer um trabalho a fim de separar os namorados, de forma que ela pudesse se envolver com o rapaz. Então, um instrutor espiritual nos orienta que vai depender da sintonia na vítima, ao qual está sendo destinado o ato, o ritual. Ou seja, se o destinatário, se o alvo do trabalho não estiver vibrando no mal, as forças não vão conseguir atingi-lo, né? Então, ou seja, as energias negativas nesse caso, como não atingiu o alvo, elas acabam voltando para quem o desejou, para quem o planejou, para quem encomendou. Então, isso corroborando a questão 645 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos dizem que não existe um arrastamento irresistível ao mal, né? Ou seja, nós podemos ter a consciência no nosso dia a dia que eu vou passar, eu vou ser atingido tão quanto eu estiver vibrando na mesma sintonia. Se eu estiver vibrando em sintonias mais elevadas, se eu estiver praticando atitudes elevadas, nada pode nos acontecer. Nesse sentido, então, nós não precisamos temer nada. Tudo depende das nossas atitudes. Nós não somos vítimas de ninguém, nós somos vítimas somente de nós próprios, porque o bem sempre estará acima do mal. E é por isso que Silas orienta André Luiz no capítulo Almas Inferniças, do livro Ação e Reação. Recordemos ainda o pensamento atuando a feição de onda com a velocidade muito superior à da luz, e lembremos-nos de que toda mente é dínamo gerador de força criativa. Ora, sabendo que o bem é a expansão da luz e que o mal é a condensação da sombra, quando nos transviamos da crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil, de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos, em circuito fechado, e trazem-nos assim de volta às sensações desagradáveis, auridas ao contato de nossas obras infelizes. Então, Silas vai além do que o orientador espiritual da passagem daquele livro falou. Ou seja, nós, através das nossas atitudes, através da condensação dos nossos pensamentos, nós não só atingimos o outro, mas como num circuito fechado, sempre voltará até nós. Então, ou seja, nós sempre sofreremos efeito desse tipo de pensamento. Para termos uma noção que o pensamento ele passa pelo corpo, então, antes de atingir o exterior, ele prejudica nós próprios. E no livro Obras Póstumas, Allan Kardec fala que o fluido cósmico, enquanto emane de fonte universal, se individualiza, por assim dizer, em cada ser e adquire propriedades características que permitem distingui-lo de todos os outros. Então, a fonte universal é Deus. Nós recebemos o fluido de Deus e individualizamos, ou seja, o fluido, ao recebermos, ele recebe as características próprias nossas, as características da nossa identidade, da nossa individualidade, que no caso é diferente de espírito para espírito. Nem mesmo a morte apaga esses caracteres de individualização, que persistem por longos anos após a cessação da vida, coisa que já hemos podido convencer-nos. Cada um de nós tem, pois, um fluido próprio, que o envolve e acompanha em todos os movimentos, como a atmosfera acompanha cada planeta. Então, nós temos uma aura fluídica que nos acompanha, da mesma forma que a nossa atmosfera envolve o planeta Terra e, durante toda a trajetória dele em volta do Sol, essa
massa de ar o acompanha. Então, onde quer que nós formos, nós estaremos com essa aura em volta de nós. É muito variável a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais. Achando-se o espírito em estado de absoluto repouso, pode essa irradiação ficar circunscrita nos limites de alguns espaços, mas, atuando à vontade, pode alcançar distâncias infinitas. Então, ou seja, se nós estivermos em repouso, repouso não é repouso físico, é repouso mental, repouso do pensamento. Ou seja, se nosso pensamento estiver em repouso, não estivermos pensando em nada, essa aura ela vai ficar a poucos passos, como diz Allan Kardec, longe de nós, distante de nós. Ao passo que, com a atividade mental, com a força do nosso pensamento, ela pode atingir distâncias infinitas. E a distância que vai alcançar vai depender, então, da força do pensamento, da intenção, da vontade de pensar, da vontade daquilo que se está pensando. Da mesma forma que nós, enquanto estamos falando ou ouvindo alguma coisa, o som que está sendo emitido, ele vai a determinada distância deixar de ser ouvido, porque ele não tem potência suficiente para ir adiante dali, né? Se nós pegarmos aqui e dermos um tiro de canhão, ele vai ser ouvido lá do outro lado da cidade, de certeza. Por quê? Porque a potência da pólvora no canhão, ela vai projetar o som a uma distância muito maior. A vontade como que dilata o fluido, do mesmo modo que o calor dilata os gases. As diferentes atmosferas individuais se entrecruzam e misturam, sem jamais se confundirem, exatamente como as ondas sonoras que se conservam distintas, a despeito da imensidade de sons que simultaneamente abalam o ar. Pode-se, por conseguinte, dizer que cada indivíduo é o centro de uma onda fluídica, cuja extensão se acha em relação com a força de vontade. Do mesmo modo que cada ponto vibrante é o centro de uma onda sonora, cuja extensão está na razão propulsora do fluido, como o choque é a causa de vibração do ar e propulsora das ondas sonoras. Então, eu estou citando exemplos do som, porque é uma coisa mais imediata, que nós percebemos com mais facilidade. Mas a luz, da mesma forma. A luz, de acordo com a sua cor, ela vibra numa frequência diferente. Então, é por isso que nós temos a visibilidade da cor diferente. E, em função da potência da fonte luminosa, ela pode ir a uma distância maior ou não. A luz, num foco, ela se espalha em volta, da mesma forma que os fluidos ao nosso redor também se espalham. No livro Entre a Terra e Céu, capítulos Conflitos da Alma, André Luiz nos diz que a capacidade de expansão dos nossos pensamentos e sentimentos guarda relação com a nossa evolução, porque cada um de nós respira ou vibra em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento. Então, aí também há um outro fator complicante na situação, né? Então, um espírito inferior, ele não tem uma força, vamos dizer, mental para vibrar com potência de forma a atingir grandes distâncias. Ou seja, à medida que o ser evolui, ele adquire mais capacidade de expansão do seu pensamento. E no livro A Gênese, no capítulo 14, sobre os fluidos também, Kardec fala como o fluido espiritual ele é manipulado pelo pensamento. Opa, desculpa que eu voltei aqui. Pronto. Então, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os
como manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, ou seja, os espíritos manipulam os fluidos pela vontade, pelo pensamento. Não é com a mão. Então, o pensamento é que movimenta o fluido universal. E nós recordamos uma mensagem que Emmanuel coloca no livro Evolução em Dois Mundos, sobre as inteligências gloriosas, quando fala sobre a criação do planeta, tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas. Então, Jesus formou a Terra manipulando o fluido cósmico universal com o pensamento. Então, foi assim que ele formou. Isso já foi conversado aqui antes e em outras palestras. A atmosfera, então, de cada um é a individualização do fluido cósmico universal e vai depender do estado individual da pessoa. Se é um estado confuso, se é um estado de bem-estar, se é um estado de sofrimento, um estado vicioso, um estado de paz e assim por diante. Então, ou seja, nosso estado, efetivamente, ele vai estar segundo nós estivermos, ou seja, ele vai ser individualizado consoante o nosso estado. E como resultado, a frequência mental ela vai variar. Então, desde as frequências mais baixas, que correspondem ao desequilíbrio, à perturbação, até as frequências mais altas, que correspondem à elevação. Então, a frequência do nosso pensamento ela vai estar consoante, então, a vibração em função do nosso estado interior. Simples seria mudar de estado, é só mudar o pensamento, né? Mas não é tão simples assim, mudar um pensamento. Eu penso sistematicamente em determinada coisa, eu quero deixar de pensar. Não é simples assim. Demanda um esforço muito grande, porque envolve circunstâncias do nosso íntimo, em que nós temos que aprender a transformar, a modificar, para que nós possamos vibrar em outra direção, né? Demanda muito esforço, demanda muito trabalho. Não é assim fácil para nós. Nós estamos ligados a esses processos mentais, não é dessa encarnação, é de várias encarnações. Na questão 88A do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o espírito tem cor. E os orientadores espirituais dizem que sim, que a cor pode variar do escuro brilhante do escuro ao brilhante, como um rubi, segundo seja mais ou menos evoluído moralmente. Então, ou seja, lembrando essa questão, a diferença das frequências nas cores, a diferença de frequência da luz, que correspondem a cores diferentes. E as cores mais escuras são aquelas que têm a frequência mais baixa, e as cores que vibram mais alto, que são aquelas que se aproximam do rubi. Não é coincidência isso. Então, e para concluir, então, na Revista Espírita, de maio de 1867,
Allan Kardec nos dá uma orientação, né? Melhorando-se, a humanidade verá depurar-se essa atmosfera fluídica em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão bons fluidos, e estes oporão a barreira à invasão dos maus. Ou seja, à medida que nós, ou a maioria de nós, estivermos vibrando, emanando uma atmosférica fluídica, emitindo bons fluidos, eles vão funcionar como barreira aos espíritos maus. Então, ele disse, se um dia a Terra chegar a ser povoada somente por homens que entre si pratiquem as leis divinas do amor e da caridade, ninguém duvida que eles se encontrarão em condição de higiene física e moral, completamente diferente das de hoje existentes. Então, ele disse, se um dia, e nós podemos hoje dizer com certeza, no dia em que a Terra for povoada por somente homens que entre si pratiquem essas leis de amor, né? E não seremos nós que iremos embora e virão outros aqui ocupar o nosso lugar, vibrando com esse pensamento, né? Cabe a nós transformarmos, porque nós é que somos o filho da Terra, somos filhos da Terra, e nós é que temos que nos elevar as nossas vibrações para atingir esse fim que Kardec nos diz, né? Alguns de nós, infelizmente, não poderão continuar imediatamente conosco e irão estagiar em outros mundos, trabalhando para com Deus, de forma que ajude outros espíritos que ainda estejam na infância evolutiva, possam se desenvolver. E depois que eles, então, tiverem afinados com a vibração do planeta, eles retornam, como nós já sabemos, de casos de outros planetas que isso aconteceu. Então, que Jesus possa nos inspirar, que nós possamos ter essa coragem, essa vontade de conscientizarmos da importância dos nossos pensamentos, a fim de podermos trabalhar nele, buscando essa modificação. Que assim seja.